Miranha da Sony e o resto do Sam, teoricamente, compartilham o mesmo universo. A Sony faz jogo duro, dificulta, mas gosta quando o cascado da Disney cai, né? Quando o cascado da bilheteria cai lá no cofrinho dela. Ainda assim, os fãs querem saber como é que vai ficar a situação do Homem-Aranha agora no Sam. Tem contrato, não tem contrato? Porra, ninguém sabe responder direito. E fica aquele dilema também, né? Se o Kang chegar arregaçando em algum lugar, como que você vai chamar o Homem-Aranha? Quem que tem o telefone dele? Pouca gente pensou nisso, mas as respostas apareceram em The Marvels. Vem entender comigo. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, reza a lenda que a Sony e a Disney trabalham juntas, né? Que o Kevin Feige pensou dar uma força nos roteiros do filme da Marvel que a Sony tá fazendo. E aí, do nada, a Sony larga um pedacinho lá, uma gosminha do simbionte do Venom no Sam e fica por isso mesmo. E aí, do nada, também o abutre do Sam cai de paraquedas no universo do Morbius, sem explicação nenhuma. Porra, é bagunça. Bom, o multiverso tá mesmo meio bagunçado nesse momento, né? Mas tem um detalhe no filme The Marvels que vai servir pra explicar muita coisa. A galera pode ficar tranquila, se os Vingadores precisarem, o Homem-Aranha tá garantido. É um detalhe minúsculo que garante Miranha em Vingadores Guerra Secreta ou Dinastia Kang. Vamos ver se você percebeu. Só que se liga, galera, além desse canal aqui, que vocês conhecem muito bem, eu tenho mais 52 canais aqui dentro do YouTube onde eu não apareço, onde não tem ninguém falando, é só narrador. Esses canais faturam muito mais do que o Enerd e os meus canais que eu apresento somados. E eu não vou parar, tô sempre criando um canal novo, porque isso é uma forma de você trabalhar dentro do YouTube sem precisar aparecer. Ou seja, você faz um tema, faz um roteiro bacana, manda para um narrador ou manda para uma voz de inteligência artificial, joga o vídeo no YouTube e pronto, começa a monetizar. Tem canal meu agora pequeno, faturando 3 mil reais por mês, 4 mil reais por mês. Todos os meses. Você quer aprender como faz isso? Então você tem que conhecer o treinamento YouTube sem aparecer, que vai te dar um passo a passo, do zero até o avançado, para você criar o teu canal no YouTube sem você precisar aparecer, sem você precisar ter equipamentos caros, nada disso. Até pro teu celular você faz isso. Toca aqui embaixo que você pode aproveitar agora os 7 dias de garantia. Se você não curtiu, todo o seu dinheiro devolvido. Vai lá. Galera, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi bom demais. Tipo, porra, não tem o que falar, né? Bora combinar. Ver 3 gerações de Homem-Aranha lutando lado a lado ali num live action, pô, foi insano pra caramba quando abriu aquele portal, o seu Miranha do Tobey, pô, eu fiquei louco. Ver o retorno do Duende Verde, sabe, a morte da Tia May, a Doutora Octopus se consagrando como herói, redenção dele, só um momento bom. Mas o filme tinha 1 ou 2 probleminhas. O primeiro é que o mundo inteiro tava sabendo da identidade do Homem-Aranha, né? O moleque tinha 1000 formas diferentes de tentar reverter isso, mas a escolha mais complicada de todas, magia. Peter Parker brincou com o equilíbrio do multiverso só pra fazer com que o mundo esquecesse quem ele era. Isso nem faz sentido. Doutor Estranho, feiticeiro supremo da Terra, o cara que deveria ser o guardião justamente desse equilíbrio, tomando um olé de um moleque foi uma situação vergonhosa. Foi cringe assistir, né? E aí o Peter Parker pagou um preço muito alto nesse plano. Ele perdeu o melhor amigo dele, perdeu o grande amor dele. Ou seja, o cara realmente mexeu com o que ele não devia, né? Agiu por impulso. Enfim, o filme ainda deixou uma consequência que pouca gente pensou. Até os heróis esqueceram a identidade secreta do Homem-Aranha. Nem Doutor Estranho escapou, galera. Geral esqueceu. Geral lembra agora que o Homem-Aranha é um herói, né? Que o Homem-Aranha tava lá enfrentando a Ordem Negra, enfrentando Thanos na batalha final. Mas ninguém mais lembra quem tá por trás da máscara. E aí, se o Kisuko ferver, vai chamar ele como? Existe um aranha-sinal, né? Tipo byte-sinal? Existe um grupo de zap só dos heróis? Vocês nunca pararam pra pensar nessas coisas? Só eu, não é possível, pô! E eu penso nisso 24 horas por dia. Ok, exagerei. No Império Romano, sim. O que isso tem a ver com a história? Mas, galera, nas revistas isso nunca foi mencionado também, né? Tipo, tem uma treta em Nova York, os Vingadores estão envolvidos e o Homem-Aranha simplesmente aparece porque ficou sabendo da confusão. Geralmente é assim. Homem-Aranha é arroz de festa total, né? Crossover em revista é sempre assim. Ou o outro herói tava passando ali por acaso, ou então são 2 heróis investigando o mesmo crime e se esbarram. Geralmente é assim. Batata. É muito raro alguém chamar o outro, tipo, pegar o telefone. Ô, alô, Capitão Fulano? Pô, tô precisando dar um pulo rapidinho lá na Terra Selvagem. Quer ir comigo? Pô, tá livre na quinta aí pra dar uma força aí? O quê? Quinta você não pode? E sexta? É isso. Você já viu isso acontecendo? Não rola esse tipo de coisa, mas deveria. De qualquer forma, The Marvels parece ter respondido esse problema do Homem-Aranha. Em determinado momento do filme, a Kamala Khan é levada para a base espacial do Nick Fury e da Saber. Ali a Kamala percebe que o Nick Fury e a Monica Rambeau estão acessando dados, estão acessando arquivos também em tablets futuristas. A Saber tem informações atualizadas sobre todos os super seres do planeta. É tipo a SHIELD das antigas, né? Quem é que lembra de Capitão América e Soldado Invernal em que a SHIELD lá tava monitorando todo mundo? Até o Dr. Stephen Strange estava na lista, né? Não tinha nem filme do Dr. Strange, mas tava lá. Enfim, a Kamala Khan descobre que existe um dossiê completo sobre ela mesma. Ninguém contou isso pra Saber, foi espionagem. Os caras realmente manjam de tudo.
Depois, a própria Kamala usa esses arquivos para saber sobre Kate Bishop e a Cassie Lang. Kamala Khan vai virar tipo, né, o Nick Fury dos Jovens Vingadores, pode anotar. E aí que a Marvel aponta para algo muito possível. Com certeza, a Saber tem dados sobre o Homem-Aranha. Dados completos também. Nick Fury deve saber a identidade secreta do Miranha. Ele pode não lembrar do Peter Parker. Ele pode ter a mente apagada pelo feitiço. Mas ele só precisa consultar os arquivos, tá lá. Mas, Peter, os arquivos também devem ter sido alterados pelo feitiço. Com certeza, sim. Senão nem fazia sentido, né? Mas o feitiço não é o escudo protetor da identidade secreta do Homem-Aranha. Não é um negócio com efeito permanente. Essa informação pode ter sido apagada dos arquivos, mas alguém com certeza percebeu que a Saber não tinha esses dados e alguém deve ter corrido atrás e descoberto. É uma agência de espionagem e monitoramento. É o trabalho dos caras. Alguém ali correu atrás da identidade secreta do Homem-Aranha quando viu que não tinha isso nos arquivos. Isso até me lembra uma vez, galera, que a Amanda Waller ameaçou o Batman. Tipo, ela falou que ia contar pra geral que um certo bilionário de Gotham City tava brincando de morcego por aí. Até o Batman teve que engolir esse sapo. Pô, eu pergunto, galera, se o Batman não consegue esconder a identidade secreta do governo, imagina o Peter Parker. Então, galera, a verdade é essa. Se o bicho pegar, se for necessário, Nick Fury vai ali abrir os arquivos dele e fazer uma visitinha para um certo Peter Parker. Eu acho que é você que é o Homem-Aranha, né? Bom, se é só me deixar claro. Porque se parar pra pensar, galera, quando você tem um feitiço que altera a realidade, a percepção do mundo, onde todo mundo sabia a identidade de uma pessoa, agora não sabe mais, o que vai acontecer com todas as anotações, todas as provas concretas sobre aquela identidade? Tipo um diário, qualquer coisa, ok? Peter, isso vai sumir, ok. Mas e as pessoas que correram atrás dessas histórias? As pessoas que passaram por outros eventos concretos para chegar nessas histórias, para chegar nessas anotações? Peter, isso também vai sumir, mas vai ficar um gap muito grande. Alguém pode manjar mais para frente desse gap e tentar descobrir o que aconteceu. É muito possível que algo nesse nível aconteça com os arquivos secretos da Saber e alguém descubra, alguém corra atrás dessa informação e preencha aquela lacuna de novo. Porque para e pensa, alguém antes do feitiço do Homem-Aranha, antes do filme, né? Do último filme do Homem-Aranha, da Saber, dentro da Saber, através de espionagem, descobriu a identidade secreta do Homem-Aranha. Já tinha esses dados lá, ok? Era um livro de espionagem, não era uma matéria de jornal, né? Não foi depois que saiu a matéria de jornal que os caras vão lá e colocaram num livro de espionagem, né? De agência secreta, não faz sentido. Então já tinha antes. Então alguém fez esse trabalho, um trabalho muito bem feito, por sinal, pra descobrir, e na boa, não deve ser muito difícil descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha. Segue o maluco lá e pronto, né? Bota drone, não sei. Acho que a SHIELD, a Saber tem tecnologia suficiente pra isso. E qual a dificuldade de se fazer isso de novo? Sabendo que tem um baita de um personagem super forte, mais forte que segura o braço, soldado invernal, enfim, cara. É lógico que isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que no final das contas esse feitiço é só paliativo. Em breve isso vai mudar, isso vai dar uma volta, um contorno e alguém vai de novo pipocar com essa identidade secreta. Agora comenta você, sem querer ver o Miranha lutando em Guerras Secretas? E se a Kamala chamar o cara para Jovens Vingadores? Você ia gostar disso também? E não esquece, quer aprender a fazer seu canal dentro do YouTube sem você precisar aparecer e ganhar a mesma grana que outros caras que estão fazendo canais e não precisam aparecer, estão ganhando? Então toca aqui embaixo, aproveita, conhece o treinamento do YouTube sem aparecer. Pode ser tua chance de começar a tua carreira agora em 2023. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre o CM, DC, né? Super-heróis no geral, animes, desenhos animados, filmes, a gente gosta demais disso aqui. E com você aqui, pô, dá uma moral gigante pra gente. Obrigado de coração, galera. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!